Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz de Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Bem, estamos no capítulo 19, que fala sobre passes, e paramos no programa passado falando dessas condições, né? Tanto da saúde física quanto da saúde psíquica, para que essas forças radiantes que são exteriorizadas através do passe possam ocorrer com maior propriedade, né? Com maior utilidade, com maior eficácia. O mentor, então, Alexandre, fez uma pequena pausa, observando em mim, em André, né, o efeito de suas palavras e concluiu: levada a efeito a construção da boa vontade sincera, o trabalhador leal compreende a necessidade do desenvolvimento das qualidades a que nos referimos, porquanto, em contato incessante com os benfeitores desencarnados, que se valem dele na missão de amparo aos semelhantes, recebem diretas sugestões de aperfeiçoamento que o seguem a posições, que o erguem a posições mais elevadas. É um contato, né? Porque assim, dá para proibir, por exemplo, olha, Berenice, você vai dar passe, você não pode comer abobrinha. Não dá, né? Porque de repente a abobrinha para um dá um efeito, para outro dá outro. Mas a pessoa vai se afinando no trabalho, daqui a pouco ela vai tendo uma própria metodologia do que ela pode e o que ela não pode. Do que ela deve e o que ela não deve fazer. Mas para isso ela vai ter que se dedicar. E é nesse ponto que a frequência no trabalho que vai dar isso. Porque aí se eu trabalho hoje, a semana que vem eu não trabalho, aí daqui a 15 dias eu vou, depois eu falto 2. Eu perco a sintonia com a própria tarefa, não é, Quer dizer, não é exigência tola. É algo da gente começar a afinar o contato com o plano espiritual, né? Da mesma forma, quando nós temos uma empregada doméstica ou quando nós trabalhamos profissionalmente, ou seja, o dia a dia, nós vamos o quê? Construindo o serviço por si só. Nós vamos construindo aquele maquinário, entendeu? Invisível, né? De como as coisas funcionam. Né? É com esse contato, é com essa percepção. Às vezes você tem funcionário ou você faz parte de uma equipe, que aí você começa a perceber o fulano, como é que ele age, como é que o outro é melhor em qual função, o outro facilita as coisas em que situação, e aí você começa a distribuir o trabalho na divisão onde cada um seja o seu melhor, né? Com o objetivo o quê? Do objetivo do todo. Então, a frequência, o contato constante vai permitir isso. Se temos o hábito de fazer oração, de ler,
Ou seja, quando estamos agoniados, angustiados e temos já esse ato, sempre quando abrir alguma coisa aleatória para ler, automaticamente aquela leitura vai estar o quê? Isso. Pertinente a nos sustentar, né? A nos dar como esse alimento de calma, né? Por quê? Já é o hábito de estar ali. Interioriza, né, aquela ligação, quer dizer, cria um automatismo, uma atração positiva, né? E aí, o André Luiz, então, ele pergunta mais uma vez: consideremos, todavia, que surge a necessidade imediata de socorrer alguém no círculo dos encarnados e examinemos a hipótese da imprescindibilidade de um instrumento humano. Imaginemos que não exista de pronto em derredor de nossa tarefa o órgão completo e adequado à influenciação das potências superiores. Existirá certamente, porém, ao nosso lado, um companheiro em condições comuns, que, mergulhado na ignorância, ainda não percebe os perigos a que expõe o próprio corpo, mas que se deixará aproveitar pelo nosso esforço espiritual em benefício de outrem. Será crível que não possa ser aproveitado? Alexandre sorriu bondosamente e fala: André, seria demasiado rigor. Em todo lugar onde haja merecimento nos que sofrem e boa vontade nos que auxiliam, podemos ministrar o benefício espiritual com relativa eficiência. Todos os enfermos podem procurar a saúde. Todos os desviados, quando desejem, retornam ao equilíbrio. Se a prática do bem estiver circunscrita aos espíritos completamente bons, seria impossível a redenção humana. Qualquer cota de boa vontade e espírito de serviço recebe de nossa parte a melhor atenção. Alexandre fez um pequeno intervalo e, depois de pensar um pouquinho, esclareceu: quando nos referimos às qualidades necessárias aos servidores desse campo de auxílio, a ninguém desejamos desencorajar, mas orientar as aspirações do trabalhador para que a sua tarefa cresça em valores positivos e eternos. E aqui é a chave, né? Porque às vezes a gente fala: bom, eu não me encaixo aqui, eu não tenho tudo isso, então eu não sou um bom servidor. E às vezes até desculpa, a pessoa fala: Berenice, na verdade, eu nem me considero espírita, porque eu sou tão imperfeito. Isso. Né? Eu sou muito imperfeito, eu não tenho nem condição de trabalhar. Ser, né? Tô querendo ser espírita. E eu sou muito imperfeito. Aí o Divaldo costuma falar: então seja um espírita imperfeito. Exatamente. Mas seja. Exato. Né? E se esforce. Ora, quando vamos procurar um emprego e a pessoa começa a entrevistar, tudo que ela vai falando, a gente fala que dá conta. Exato. Por quê? A gente quer o emprego. Por que a gente quer o emprego? Porque a gente sabe do benefício que é ter um bom salário. Exato. Então, se tem um agente que fala: olha, o emprego de R$50.000, vai aparecer um monte de gente. Então, né? Aí se fala: olha, você tem que fazer uma leitura de um livro por semana e fazer um resumo para ganhar R$50.000. Eu faço? Sim. Pode deixar que eu faço. Olha, você tem que ir visitar os hospitais uma vez por semana. Eu faço. Olha, você tem que dar passe, você tem... Faço. Ganhar 50 mil? Faço. Por quê? Porque nós sabemos, na prática, o benefício, a maravilha que é de ter R$50.000 na mão. Então, a gente faz qualquer parada, né? Quando ele fala aqui das qualidades necessárias para um passista, a gente fala: olha, eu estou muito longe, eu sou muito perfeito, eu não vou dar conta, eu não consigo visitar o hospital, eu morro de pena daquelas pessoas, eu adoro criança, mas olha, eu não consigo ver. Se você ganhasse R$50.000 para ir, você iria? Sim ou não? Então essas respostas sinceras é que vão nos ajudar a nos conhecer. Porque na hora que coloco um valor que eu entendo, né, que eu sei e que é transitório, né? É muito bom. Mas pode acontecer situações que eu posso estar com R$50.000 na mão e não poder sair do lugar, né? E que aquilo vai ser até... Já pensou, gente? Se a gente está numa cidade como a nossa, né, com a questão da segurança, é complicado, né? Você está no meio de uma situação e ocorrer lá um tumulto qualquer desse, né? Aquele dinheiro muitas vezes é um elemento complicador, né?
Porque aí alguém vai olhar, tá então sai daí, doutor, sai daí, fulano. Aí ele vai assim, meu Deus do céu, antes eu não tivesse nada disso. Então, gente, é coisa transitória. Imagina para a coisa de vida eterna, né? Então, essas mudanças de valores, essa reforma íntima que ele está falando aqui, é para orientar as nossas aspirações, né? Não é para desencorajar, não é para a gente falar assim, mas é muito difícil fazer isso, quem sou eu? Eu ainda estou na fase de receber passes. Isso. Não é porque é mais cômodo receber passes do que dar, né? E aí ele continua. Nesse momento, aproximou-se um dos companheiros de serviço, pedindo a cooperação de Alexandre em determinado setor. Ele atendeu gentil. No entanto, antes de separar-se de mim, conduziu-me ao reduzido grupo de entidades que se encarregavam dos passes. E apresentando meu amigo que chefiava o trabalho, explicou generoso: Anacleto, nosso irmão André Luiz, que exerceu funções de médico na última experiência terrestre, estimaria receber alguns esclarecimentos quanto aos serviços de sua especialidade. Desde já, agradeço tudo que você fizer por ele. O diretor daquele departamento de auxílio acolheu-me fraternalmente, e fosse porque estava em trabalho ativo, ou porque se dava a poucas palavras, convidou-me sem perda de tempo às observações diretas das atividades sob sua chefia. Delicadamente, colocou-me ao lado de uma senhora respeitável, que se localizara à mesa, não longe do orientador da casa. Vejamos essa irmã, exclamou Anacleto, prontificando-se ao auxílio afetuoso. Observe-lhe o coração e principalmente a válvula mitral. Detive-me em acurado exame da região mencionada e efetivamente descobri a existência de tenuíssima nuvem negra que cobria a grande extensão da zona indicada, interessando ainda a válvula aórtica e lançando filamentos quase imperceptíveis sobre o nódulo sino-auricular. E expus ao novo amigo minhas observações, ao que me respondeu: assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual pode absorver elementos de degradação que lhe corroem o centro de força, com reflexos sobre as células materiais. Se a mente da criatura encarnada ainda não atingiu a disciplina das emoções, se alimenta paixões que a desarmonizam com a realidade, pode, a qualquer momento, intoxicar-se com as emissões mentais daqueles com quem convive e que se encontrem no mesmo estado de desequilíbrio. Às vezes, semelhantes absorções constituem simples fenômenos sem maior importância. Todavia, em muitos casos, são suscetíveis de ocasionar perigosos desastres orgânicos. Isso acontece maiormente quando os interessados não têm vida de oração, cuja influência benéfica pode anular inúmeros males. Pois é, e é uma coisa tão simples, independe da crença, independe do local que você tenha que ir, você não precisa ir a algum lugar para fazer alguma coisa, né? E é um bem que é de graça, você não gasta absolutamente nada. E às vezes as pessoas ainda falam que não tem tempo de orar. Exato. Impossível. Em 24 horas, você não ter tempo de orar. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não consigo orar, porque quando chega a hora de orar, eu já me pego dormindo. Eu falo, mas não é possível hora tomando banho, né? Isso. Hora tomando banho, escovando o dente, né? Se preparando, gente. Mas não é possível que durante que todo ele fala dia... que vida de oração. Quando fala vida de oração, não é nem uma situação assim tão formal, né? Informalmente, quando você agradece, né? Quando você faz um projeto, quando você se liga às questões, você está em oração, não é? Isso, e você começar a prestar atenção nas coisas que chegam para você. Mesmo você na sua dor,
se você olhar à sua volta, a dor dos outros vai ter muito mais dores do que as suas, e assim sucessivamente, num desencadear muito grande, mas muito grande mesmo. E nós não percebemos isso. E os nossos mentores, às vezes, ao nosso lado, querem nos ajudar, e nós não damos essa brecha através da oração. E quando se fala isso, olha, não tem tempo de orar, ou quando eu vou orar, eu adormeço, ou então, pois é, eu marco para fazer o evangelho lá, mas sempre quando chega no dia, acontece um problema. Aí, ou seja, você adia aquilo, mas por mais uma semana. Será que quando você marca para fazer a unha, e chega lá, acontece um problema e a manicure não está, você não fica na agenda do salão, mas vem cá, e o horário tal pode? E mais tarde pode? E amanhã pode? Mas vem cá, e não tem, e quem é que pode fazer no lugar dela? E isso nos dá nós ficamos numa angústia, porque a gente quer fazer a unha, porque é importante. E quando a gente marca para fazer o evangelho, e chega lá na hora e acontece uma coisa, aí ao invés de a gente falar, ok, assim que resolver o problema, eu faço a hora que for. Né? A gente não pensa dessa forma, sabe? Ou seja, por que a gente não pensa dessa forma? Porque a gente não dá valor. Porque a gente não acredita nisso, sabe? E por que a gente não acredita? Às vezes é baseado nas nossas crenças, às vezes é que a gente está querendo ficar junto com os nossos obsessores, como estudamos no capítulo anterior. Às vezes induzidos a essa questão e se acomodando. Deixa pra lá, o que tem, né? Exatamente. E aí ele vai falar por que o coração daquela companheira está daquele jeito. Ele fala assim, esta amiga, na manhã de hoje, teve sérios atritos com o esposo, entrando em grave posição de desarmonia íntima. A pequena nuvem que lhe cerca o órgão vital representa matéria mental fulminatória. A permanência de semelhantes resíduos no coração pode ocasionar-lhe perigosa enfermidade. Atendamos ao caso. Sempre sob minha observação, Anacleto assumiu nova atitude, dando-me a entender que ia favorecer suas expansões irradiantes e, em seguida, começou a atuar por imposição. Colocou a mão direita sobre o epigástrio da paciente, na zona inferior do externo, e, com surpresa, notei que a destra, quer dizer, a mão direita assim disposta, emitia sublimes jatos de luz que se dirigiam ao coração da senhora enferma, observando-se nitidamente que os raios de luminosa vitalidade eram impulsionados pela força inteligente e consciente do emissor. Assediada pelos princípios magnéticos postos em ação, a reduzida porção de matéria negra que envolvia a válvula mitral deslocou-se vagarosamente e, como se for atraída pela vigorosa vontade de Anacleto, veio aos tecidos da superfície, espraiando-se sobre a mão irradiante ao longo da pele. Foi então que o magnetizador espiritual iniciou o serviço mais ativo do passe, tirando a maligna influência. Fez o contato duplo sobre o epigastro, erguendo ambas as mãos e descendo-as logo após, morosamente, através dos quadris até os joelhos, repetindo o contato na região mencionada e prosseguindo nas mesmas operações por diversas vezes. Em poucos instantes, o organismo da enferma voltou à normalidade. Eu estava admirado, e como o assunto envolvia problemas espirituais de elevada significação, assim que o instrutor terminou o trabalho, indaguei. Perdoe-me a pergunta, mas na hipótese de não socorrer essa irmã da colaboração de uma casa espiritista, como se haveria com a doença oculta? Estaria ao abandono? De modo algum, respondeu Anacleto sorrindo. A verdadeira legião de trabalhadores de nossa especialidade, amparando as criaturas que, através de elevadas aspirações, procuram o caminho certo nas instituições religiosas de todos os matizes. Porque, na verdade, os espíritos não são propriedade da doutrina espírita. Os espíritos
não ficam apenas nas casas espíritas. Os espíritos ficam aonde tem espírito. Exato. Encarnado tem sempre lugar, no mesmo ambiente onde tem espírito encarnado, tem sempre o espírito desencarnado, né? E como eles estão para ajudar, eles também, os benfeitores, eles não são propriedade da doutrina espírita. Os benfeitores, eles são propriedades de quem quer fazer o bem, entendeu? Né? Vocês são benfeitores. Exatamente. Então, eles dão a associação a todas as instituições, a todas as casas que fazem o bem, a todas as pessoas que fazem o bem. E, digamos, se ela fosse uma pessoa que não tivesse religião nenhuma e não frequentasse nenhum templo, mesmo assim, ela teria a sua assistência. Se tem a boa índole, né? Se está querendo bem, se está querendo, ela vai ter. Então ele vai dizendo aqui, o Anacleto, que a manifestação de fé não se limita à simples afirmação mecânica de confiança. O homem que vive mentalmente, visceralmente, a religião que lhe ensina a senda do bem, está em atividade intensa e renovadora, recebendo por isto mesmo as mais fortes contribuições de amparo espiritual, porquanto abre a porta viva da alma para o socorro de mais alto, através da oração e da posição ativa de confiança no poder divino. Berenice, no livro O Problema do Ser e do Destino, no capítulo A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter, Leon Denis fala isso pra gente. É necessário vivenciar nossa crença. E aí, quando o Espírito fala necessário vivenciar a crença, eu acho que está me cobrando, né? Ah, tá me cobrando? Não, gente. Para eu estar bem, para eu ser ajudada, para minha saúde estar equilibrada, para eu fornecer campo para esse amparo espiritual, eu tenho que ter uma vivência, né? Eu tenho que acreditar, porque se eu não acreditar, por mais que eles queiram fazer, eu não vou ter campo, eu vou estar bloqueada, né? E aí o novo companheiro indicou à irmã que se libertara da desastrosa influenciação e esclareceu depois de uma pausa. Nossa amiga está procurando a verdade, cheia de sincera confiança em Jesus. Ovelha fustigada pela tempestade do mundo, inexperiente na esfera do conhecimento, volta-se para o divino pastor como a criança frágil, sequiosa do carinho materno. Estivesse orando numa igreja católica romana, ou num templo budista, receberia o socorro de nossa esfera por intermédio desse ou daquele grupo de trabalhadores do Cristo. Naturalmente aqui, no seio de uma organização livre das sombras do preconceito e do dogmatismo, nosso concurso fraternal pode ser mais eficiente, mais puro, e as suas possibilidades de aproveitamento são muito mais vastas. É preciso assinalar, porém, que os auxiliadores magnéticos transitam em toda a parte onde existam solicitações da fé sincera, distribuindo o socorro do Divino Mestre dentro da melhor divisão de serviço. Onde vibre o sentimento sincero e elevado, aí se abre um caminho para a proteção de Deus. E também a nossa responsabilidade como frequentadores de um centro de promover também essa harmonia para que esses espíritos benfeitores encontrem um ambiente adequado também. Porque não é só por ser uma casa espírita, como ele diz aqui, que nessa situação fica mais fácil, né, trabalhar, não é só porque a casa é espírita. Nós que frequentamos a casa, nós somos diretamente responsáveis pela harmonia da casa, sabe? Isso não significa que nós vamos ser omissos nas nossas situações. Não, temos que ter opinião, temos que ter posição. Mas sempre que a nossa opinião e a nossa posição tem o objetivo de
harmonia, porque é essa harmonia que vai trazer, vai deixar permanente esses plantonistas do bem. Isso, Porque imagina uma casa espírita que é uma confusão danada, é uma situação de poder, uma situação de briga. Será que vai ter essa harmonia toda? Exato. Será que vai oferecer campo para cura, né? Se a casa está doente, né? A elucidação fez-me grande bem pela revelação de imparcialidade na distribuição dos bens de nosso plano. Entretanto, outra pergunta ocorreu-me de imediato. Todavia, meu amigo, admitamos que essa nossa irmã fosse estranha a qualquer atividade de ordem espiritual. Imaginemos-la sem fé, sem filiação a qualquer escola religiosa e sem qualquer atestado de merecimento na prática da virtude. Ainda assim, receberia o benefício dos passes libertadores? Anacleto, com aquela bondade paciente que eu conheci Alexandre, observou, e a gente vai ver a observação de Anacleto no nosso próximo estudo, né? Em que vamos ver como é que os espíritos fazem junto àquela pessoa que não tem religião, não tem fé nenhuma e não tem mérito nenhum no bem. Que nós possamos, assim, aproveitar o nosso dia para angariar créditos, para melhorar o ambiente espiritual da nossa própria casa. Muita paz, meus irmãos. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.